Oi, olha, estou comemorando, estou com 190.890 inscritos aqui no YouTube. Quero chegar aos 200 mil, será que você me ajuda? Você que gostou, que vai gostar aqui desse vídeo, procurem aí os amigos. Eu tenho 275 mil seguidores no Twitter, quer dizer, tem um público potencial ainda, né, para passar, além do Twitter, vir aqui para o Facebook. Pois bem, e eu vou fazer uma força aqui para ver se agrada você. Bom, começamos, porque hoje é 7 de abril. Em 7 de abril de 1831, o imperador Dom Pedro I renunciou e isso aí foi até comemorado o nome de uma rua no centro de São Paulo. Pois é, dia 7 de abril completa um ano que o Lula está preso. E o Lula está preso porque ele é ladrão, corrupto, condenado 2 vezes e em segunda instância. Ou seja, não goza mais de presunção de inocência. E é esse ladrão, condenado em segunda instância, que o Fernando Henrique Cardoso quer usar a autoridade dele como ex-presidente para pedir que deixe ele para casa, para o sítio Los Fumancos. Fernando Henrique devia ter coisa mais agradável para fazer na sua aposentadoria. As suas viagens para o exterior, seus estudos. A defesa do Lula realmente é algo que não condiz com a sua tentativa de se demonstrar democrático. O Lula é um bandido comum. Se ele quer soltar o Lula, também devia pedir para soltar o Fernandinho Beiramar, apesar do Fernandinho Beiramar, eu reconheço, ser mais perigoso do que o Lula, né? O que é certo é que o Lula está fazendo um ano, e também está fazendo um ano, que deixou de... O Marco Aurélio Melo não vem mais dizer que, se não soltarem o Lula, se prenderem o Lula, se não soltarem o Lula, haverá uma convulsão social. Convulsão social que houve. Ô ministro, pelo amor de Deus, tu não serve para profeta, né? Pois é, nem o Fernando Henrique. Pois bem, vamos acabar com essa história de Lula livre, porque o Lula é um preso comum. Aliás, nem preso ele não foi para cadeia, vive numa repartição pública, atrapalha o trabalho da Superintendência da Polícia Federal há um ano. E o Fernando Henrique tem mais coisa. Além dele estudar, ele podia também explicar umas coisinhas. Por exemplo, como é que foi aquele negócio de comprar votos para ganhar a reeleição? Fazer uma emenda à Constituição e fazer um mandato de 4 anos com reeleição e depois ser reeleito e depois ficar completamente desmoralizado. Ele pensa que tem público, mas não tem não. O Fernando Henrique é popular, viu, presidente? Pois bem, além disso, tem umas coisinhas lá do PSDB que ele... Primeiro, essa aliança com o PT. Ele foi apoiado pelo Lula, quando o Lula era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, que hoje é do ABC, para o Senado. Perdeu a eleição para o Franco Montoro. Depois de 4 anos, o Franco Montoro assumiu o governo de São Paulo, eleito diretamente, e ele assumiu a cadeira de senador. Então ele era um biônico, digamos, ele era um suplente. De qualquer maneira, ele ganhou 2 eleições do Lula. E essas 2 eleições do Lula, ele acho que compensou quando apoiou o Lula subrepticiamente contra o seu correligionário, mas não amigo, José Serra. E isso aí ficou provado agora quando o PSDB foi descoberto nas listas de propinas das empreiteiras corrupteiras, né? Como recebedor de propinas bilionárias, né? E para fazer uma posição de fancaria. Até a campanha do Aécio, que perdeu para Dilma, foi financiada por empreiteira e ele não tem se defendido à altura nisso aí. Além disso, as administrações tucanas de São Paulo estão sob suspeita de muita corrupção. Geraldo Alckmin e principalmente José Serra e o seu secretário Aloysio Nunes. Aloysio Nunes, que foi secretário-geral da presidência do Fernando Henrique, que foi secretário importante no governo Serra, é que indicou, primeiro lá no Palácio, o Paulo Vieira de Souza para ser assessor técnico na Secretaria-Geral da Presidência, onde era assessor jurídico Gilmar Mendes. Gilmar Mendes foi nomeado pelo Fernando Henrique assessor jurídico da Casa Civil e depois advogado-geral da União, antes de ser nomeado por ele também ministro do Supremo.
talvez para que o Gilmar Mendes ocupasse o lugar de brasileiro mais impopular que poderia ser dele. De qualquer maneira, antes de falar sobre soltar Lula e ficar jogando farpinha no Bolsonaro, eu não tenho que criticar isso, porque eu também jogo, porque eu sou crítico. Eu sou comentarista e eu não sou imparcial, eu sou independente. Não tenho partido e não tenho credo ideológico. Agora, o Fernando Henrique não. O Fernando Henrique tem um passado a defender e precisa se explicar sobre ele antes de estar boicotando, sabotando o governo do qual o Brasil precisa para sair da crise que os amiguinhos dele do PT colocaram. Votou 13, né? 3 lá no Haddad. Então, fica lá junto com a resistência. Por que é que não foi lá cantar lá o bonde do Tigrão lá junto com o Zeca Disseu, não é verdade? Pois bem, o Bolsonaro teve 32% de aprovação, 33% de mais ou menos e 30% contra. Os 30% contra são exatamente o número da esquerda, da chamada resistência, porque dizem que não é oposição, porque a oposição não tem na oposição em ditadura, é resistência. De qualquer maneira, é um número tradicional. Agora, os 32% já estão muito abaixo dos índices que o Bolsonaro conseguiu depois da vitória. É bom ele prestar atenção nisso. É bom ele não ficar se baseando em conversa de rede social. E eu vou fazer mais uma vez uma continha. Talvez ele tenha dificuldade mais do que eu de entender esse negócio de valores. Mas é assim, ó. O Bolsonaro, acabei de pedir ali a Isabel, que tem Facebook, para verificar. O Bolsonaro tem 9.400.000 seguidores no Facebook. Esse é o público das redes sociais. Porque ele deve ter mais alguma coisa também no Twitter, mas isso não soma, né? Porque são mais ou menos as mesmas pessoas. Isso aí é muito menos do que teve o Ciro Gomes, que agora também anda criticando ele, no primeiro turno. O Ciro nem foi para o segundo turno para disputar. Então, não são as redes sociais, não foram as redes sociais que elegeram, que levaram o Bolsonaro para o segundo turno, nem que o elegeram neste segundo turno. É bom ele fazer essa conta e se cuidar e começar a ter juízo, não ficar com essas maluquices, por exemplo, no Ministério da Educação, que é o fim da picada, que é um lugar que precisa e depende muito, né? Eu não entro muito nessa história do quem é o presidente mais inteligente, por quê? Menos inteligente, porque, para mim, a Dilma Rousseff é hors concours. Ela está fora de qualquer concurso. E se a pesquisa Datafolha descobriu isso, certamente tem muita gente que deve ter um QI parecido com o dela, né? Pois bem, ainda em respeito a Bolsonaro, o Marcos Sintra, que é o secretário da Receita, disse que realmente houve várias tentativas de agentes fiscais da Receita Federal de devassarem o segredo do imposto de renda da família Bolsonaro, o presidente e mais algumas pessoas, né? Um deles, eu tenho anotado o nome aqui, um deles é o Odilon Alves Filho. E a irmãzinha Norma Aiuli, já é do DEM do Onyx Lorenzoni. Será que o Onyx Lorenzoni estava querendo saber como é que estava o imposto do... isso eu não posso provar. Vamos investigar, né? De qualquer maneira, do Rodrigo Maia, do Davi Alcolumbre, o DEM. Lembra da história da Quinta Coluna? Quinta Coluna era o seguinte: quando o Franco foi atacar a capital Madrid do governo republicano, um general, há uma dúvida sobre qual teria sido o general, disse que ele contaria com gente que era do governo e que ia ajudá-lo na invasão de Madrid. E era o que ele chamava de Quinta Coluna, porque o Franco estava avançando sobre Madrid com 4 colunas, né? Pois bem, tem Quinta Coluna nessa jogada. E o certo é que é bom descobrir como é que foi isso, que tipo de xeretice esses agentes da Receita. Bom, quero aqui também atender a uma dica do Luiz Fernando Lima, um dos meus inscritos. Ele me contou um episódio que, a respeito do qual a Isabel já tinha me falado, do Alexandre de Moraes, e eu tinha esquecido de falar. Alexandre de Moraes dando uma carteirada! Uma carteirada! Eu sou ministro do Supremo! Ninguém na Polícia Federal pode me revistar. Pode e deve! É uma questão de segurança de todos os passageiros do avião e ele tem que ser revistado. Fez muito bem a Polícia Federal em buscá-lo dentro do avião e fazê-lo passar pela revista.
tem que passar pela revista e merecia uma vaia dos que foram bypassados por ele. E por que esse povo é tão passivo dentro de avião? Tem que vaiar. Ah, tem medo agora porque o Alexandre de Moraes é o relator da ditadura, da monarquia, da nobreza do Supremo, né? Pois bem, quero também relatar o encontro que eu tive na feijoada tradicional do Gato que Ri, no Largo do Arocho de São Paulo, com o agrônomo Romero de Paula Castro. Bom, Romero de Paula Castro não é advogado, mas tem dicionário em casa. E ele sabe que eu tenho plena razão quando eu digo que aquele inciso lá do 5º artigo da Constituição não diz que você não pode prender ninguém, que a justiça não pode prender ninguém por presunção de inocência até o trânsito em julgado. Não diz, diz considerar culpado. Mas o Romero me acrescentou um argumento, que ele se refere à sentença condenatória e não ao processo. Ou seja, a presunção da inocência acaba na segunda instância. Mas os advogados ricos, que vivem cheios de dicionário, não estão nem aí para isso, por isso que estão lamentando que o Dias Toffoli não faça mais da sessão do dia 10, né, quarta-feira, para discutir a jurisprudência, né, da prisão em segunda instância. Olha, por falar nisso, o Dias Toffoli, segundo o BR-18, o site do Estadão, está dizendo que os militares não vão criar problemas para a democracia. Muito bem, o ministro Dias Toffoli teve um bom momento de lucidez, digamos de abstinência. Pois é, então eu quero só dizer a ele o seguinte, não foi por falta de tentativas. A sua ex-chefe e correligionária Dilma Rousseff pediu ao general Eduardo Vilas Boas que ela autorizasse, as Forças Armadas autorizassem ela a decretar um estado de emergência para evitar o impeachment dela, uma intervenção no Estado de Direito. O general Vilas Boas não topou. Quando o Supremo balançou para soltar o Lula, o general Vilas Boas fez chegar ao Supremo e ao Dias Toffoli, e não era por aí. O Lula está preso. Depois, quando o Bolsonaro foi esfaqueado, também o general Vilas Boas teve que acalmar os comandos militares, esperar as coisas acontecerem e a democracia foi salva. Isso tudo está sendo relatado, eu digo relatado, porque isso foi público. Numa entrevista que eu estou publicando no meu blog, no blog do Neumann, com o historiador Hugo Studa, da Universidade de Brasília. A entrevista está espetacular, você não pode perder. E antes de encerrar, eu queria falar para vocês que eu sou a favor do Ministério Público e da Polícia Federal aceitarem a delação premiada do Sérgio Cabral, porque ele tem muita coisa a contar sobre a corrupção no Poder Judiciário. Direto ao assunto, em pé, e Deus é mais.